Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio e nesse curto podcast eu vou falar sobre a dislexia. A dislexia, que é a dificuldade com linguagem, dificuldade de leitura, é um transtorno específico da aprendizagem, bem como a descalculia, bem como a disgrafia, e possui, como outros, uma origem neurobiológica, ou seja, tem alterações a nível cerebral, tanto estrutura cerebral, quanto a aspectos funcionais, ou seja, conexão entre áreas específicas do cérebro que levam, em maior ou menor grau, uma dificuldade persistente na precisão, na fluência, na capacidade de decodificar os símbolos, né, gráficos que estão sendo lidos e traduzir isso para um sentido, né? De forma geral, a dislexia ela é acompanhada com problemas na ortografia, na escrita e na relação entre letras e sons, né? É importante a gente falar, pessoal, porque muitas vezes a dislexia vem associada a grandes estigmas, né, como consequência para um atraso na alfabetização, no desenvolvimento da escrita, uma leitura inadequada. Por muitas vezes, os indivíduos que possuem esse problema, a própria escola e familiares, eles acabam construindo o preconceito de que são crianças, jovens que têm problemas cognitivos. Isso não é verdade. Aliás, para se falar em dislexia, a inteligência do indivíduo deve ser normal, por vezes até acima da média. Ou seja, a dislexia ocorre apesar de uma inteligência adequada, de um ensino apropriado e de oportunidades educacionais suficientes. Ou seja, está tudo correndo bem. O indivíduo tem uma inteligência boa, ele tem acesso a uma escola que tem um projeto pedagógico adequado e o ensino está sendo realizado de forma apropriada. Falando do ponto de vista de critérios, né, a DSM revisada, que é o conceito atual, ela vai trazer que dentro do grupo, ou seja, dentro do grupamento maior que caracteriza transtornos específicos da aprendizagem, como eu falei, dislexia, leitura, disgrafia, escrita, e questão da descalculia em relação a questões matemáticas, a gente vai falar o prejuízo da leitura, ou seja, dislexia associada à leitura. E vai envolver como características principais dificuldade no reconhecimento preciso das palavras, a leitura ela vai ser mais lenta, pouco fluente, com dificuldade de decodificar e identificar palavras novas, erros ortográficos persistentes também. E toda essa estrutura, né, todo esse fenômeno sintomático que vai perfazer o construto da dislexia, ele se dá muito por conta de um conceito que a gente chama de processamento, alça de consciência fonológica, que é basicamente uma série de funções que a gente tem no nosso cérebro e de associações dentro de estruturas cerebrais que em maior ou menor grau vão levar a associação de letras aos sons, ou seja, a letra P, né, o ponto de vista, a letra desenhada P associada ao barulho que ela faz de P, a B com B, uma dificuldade de segmentar e manipular os fonemas, a leitura ela é menos automatizada, ou seja, fica uma leitura mais truncada, mais silábica. E esse déficit, de certa forma, afeta todo o processo de alfabetização, né? E não só isso, né? Não só afeta a alfabetização, como vai levar a bullying, a processos evitativos. Uma dica muito importante que eu dou sempre para os pais e para a escola é que toda vez que a criança, que o jovem começa a ficar meio desesperado, começa a ter crise de ansiedade, de birra, entre aspas, quando é demandado alguma atividade específica do ponto de vista cognitivo, ou seja, fazer uma atividade, por exemplo, de matemática, de leitura, de redação, e ele fica muito angustiado, evita muito, é um sinal, né, pode ser um indicador de que ele está tendo alguma dificuldade naquele segmento específico e merece talvez um olhar atento. E aí, como que a dislexia vai se manifestar, pessoal? Na infância, a gente vai ver um atraso na alfabetização, dificuldade para aprender a ler, troca de sílabas e de letras, P com B, ou seja, pola, vaca ao invés de faca, trocas silábicas, então você vai falar, por exemplo, objeto, objeto, dificuldade em rimas, né? Então, quando a gente tem trava-língua, por exemplo, são crianças que têm muitas dificuldades e a escrita vai conter erros ortográficos muito impressionantes, assim, do ponto de vista, e claro, né, comparado com a média, com os pares, né, com os coleguinhas da mesma faixa etária.
Já na adolescência, né, a gente espera que a alfabetização já tenha ocorrido em maior ou menor qualidade, mas o indivíduo com dislexia adolescente ele vai ter uma leitura mais lenta, vai ter grandes dificuldades para poder estudar textos mais longos, ou seja, vai ter dificuldade sobretudo com português, com redação, com história, geografia. Os erros ortográficos eles são persistentes, né? Então aspectos de acentuação, de regras gramaticais, ortografia propriamente dita, e a leitura vai exigir um esforço cognitivo maior, o que leva, em muitos casos, a esses indivíduos serem tidos como preguiçosos. Ele é preguiçoso para ler, para poder estudar e tal, porque realmente, como eles têm dificuldade, o grau energético que é demandado é maior, e isso leva a uma fadiga natural. E no adulto, pessoal, o adulto também tem dislexia se não for tratado, né? E a gente vai ver com também leitura mais lenta do que o esperado, dificuldades ortográficas também. Vão ser pessoas que vão tender a uma preferência da aprendizagem auditiva ou visual. Muitas vezes a gente vê, né, aquela coisa, eu tenho um aprendizado mais visual, mais auditivo, pessoas até com alto grau de funcionalidade profissional, funcionalidade educacional, mas que são pessoas que aprenderam, né, aos trancos e barrancos, a aprender de forma mais visual, auditiva, porque a parte da leitura ficou aquém, né? E o cansaço mental, né? Então, assim, aquela coisa de uma preguiça de ler, eu não gosto de ler livro, me cansa e tudo mais, né? Claro que tem aspectos culturais, né? No nosso país, realmente, o hábito da leitura ele é muito, muito ruim, muito fraco, mas a gente vê que realmente no adulto o cansaço, a leitura persiste. É importante a gente lembrar também o que não é dislexia, né? Dislexia não é baixa inteligência, não é preguiça, não é problema visual, não é falta de ensino. Ou seja, crianças com dislexia, elas precisam obrigatoriamente ter inteligência normal, por vezes até acima da média, e com um contexto educacional adequado, com as ferramentas adequadas pedagógicas, e mesmo assim não aprendem. É um transtorno muito prevalente, os estudos eles sugerem que a prevalência na população pediátrica e juvenil vai de 5 até 17%, ou seja, é muita gente que tem. É o transtorno de aprendizagem mais comum, é ligeiramente mais comum em meninos do que meninas, e é muito comum um parente de primeiro grau, né, sobretudo o pai, né, como é algo que afeta um pouco mais os meninos, né, o gênero biológico masculino. É comum o menino ter e o pai ter uma descrição, na minha época eu também tinha essa dificuldade e tudo mais, né? Importante também falar, pessoal, que a dislexia ela é muito comum de co-ocorrer com TDAH. Não só é comum de co-ocorrer com TDAH, como TDAH que tem dislexia e dislexia que tem TDAH tende a ter um prognóstico pior. E é evidente, porque se o indivíduo já tem uma desatenção, já tem uma hiperatividade, ele vai ter mais dificuldade de ler, de se concentrar. E se ele lê mal porque ele tem dislexia, é como se você colocasse fogo na gasolina, né? Vai ser um processo muito, mas muito mais dificultoso do que apenas o TDAH ou apenas a dislexia. De qualquer forma, a gente trata os dois, né? E no consultório eu vejo muito a coexistência desses dois transtornos e quando adequadamente diagnosticados e tratados, a criança, o jovem evolui muito bem. Não tem cura, mas muitas vezes realmente pode haver uma remissão, eu diria que até total, sobretudo com intervenções como treino de consciência fonológica, ou seja, uma boa fonoaudiólogo, métodos estruturados de alfabetização, intervenções psicopedagógicas, né? Eu sempre falo, um bom psicopedagogo muda a vida educacional, profissional e a vida como um todo de crianças e adolescentes que têm esse tipo de transtorno, né? E algumas adaptações, e é claro, se o indivíduo demora mais para ler, ele precisa de tempo extra para poder terminar uma atividade que exija leitura, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Dislexia é um transtorno específico da aprendizagem muito comum, 5 a 17% das crianças, ligeiramente mais prevalente em meninos do que meninas, leva a problemas de alfabetização, bullying, baixa autoestima, pode ocorrer com TEA, com TDAH, e o tratamento vai envolver uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar. Sobretudo, aqui o pilar vai ser um bom fonoaudiólogo, uma equipe psicopedagógica adequada e psicólogo ou psiquiatra para tratar uma ansiedade, uma depressão que naturalmente pode ocorrer por conta do estigma, do bullying, enfim, da baixa autoestima. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado, pessoal.